Bom dia, sejam bem-vindos ao Simpósio de Melhoramento Genético Animal, versão 2022, que vem trazendo o tema esse ano de a eficiência da produção que muda o Amazonas. O objetivo do nosso simpósio é levar informações de forma simples, né, para estudantes que já queiram se introduzir no tema de melhoramento genético animal, também para produtores que queiram iniciar e não sabem, né, como iniciar um programa de melhoramento genético, terem um norte de como vai começar, como vai implantar na sua produção, no seu rebanho, no seu plantel. Nós somos alunos do curso de zootecnia da UFAM Campus Parintins e nesse período estamos cursando a disciplina de melhoramento genético animal que é coordenado pela professora doutora Soraya Farias. Então a gente espera contribuir na construção do conhecimento de vocês, né? Esperamos atingir o nosso objetivo de passar um pouquinho dessa informação sobre o tema de melhoramento genético animal. E qualquer dúvida ao decorrer da apresentação das palestras, vocês podem anotar as suas dúvidas. Eu vou deixar aqui meu contato no final da palestra, WhatsApp, e-mail, e aí vocês podem enviar as suas dúvidas que eu vou responder, tá? Vamos aqui iniciar, né, então, essa palestra, o ciclo de palestras. Eu venho trazendo o tema de melhoramento genético de peixes, essa produção que é muito importante aqui na nossa região norte, né? Nós temos um ambiente muito propício para a criação de peixes, temos água em abundância, nós temos espécies piscícolas que têm boas características de produção. E eu vou iniciar aqui falando um pouquinho sobre o panorama da piscicultura nacional, da piscicultura no Brasil, né? Eu tirei esses dados da Associação Brasileira de Piscicultura, elas são do ano de 2021, e segundo o levantamento da associação, nos últimos anos, de 2014 para 2021, a produção de peixes no Brasil ela teve um aumento de 45,4%. Em 2014, a produção registrou 578.800 toneladas de peixe. E em 2021, essa produção ela deu um salto, né, de 841.005 toneladas. E esse aumento ele se deu principalmente pela implantação de programas de melhoramento genético na produção. Essa produção de 2021 ela arrecadou cerca de 8 bilhões de reais, 8 bilhões de reais no Brasil, né? E o Brasil, ele produz em primeiro lugar a tilápia, ela é a líder de produção no Brasil, ela aí contém 63,5% da produção. A tilápia ela é uma espécie que foi introduzida no Brasil, né? Ela tem origem no continente africano e ela possui várias características para ela ser detentora desse posto, né? Ela é rústica, ela apresenta uma boa taxa de crescimento, e ela tem uma boa aceitação no mercado. E em segundo lugar, está aí os peixes nativos do Brasil, que é liderado pela espécie tambaqui, mas também tem aí a pirarucu, tem pirapitinga, pacu, tem caixara. E toda essa produção, o aumento dessa produção, ela vem ser destinada para o abastecimento que é cada vez mais crescente mundial, né, da demanda mundial. Então, cada vez aí tem mais gente no mundo e essa demanda por proteína mundial, consequentemente, ela vai aumentando. Então, esses programas, a implantação desses programas de melhoramento genético, elas têm muita importância porque vão auxiliar na maior produção dos animais
num, num ambiente menor, em um espaço, né, menor, tanto espaço de tempo quanto espaço físico mesmo. E cada vez mais vem se utilizando animais que são geneticamente superiores. Geralmente, independente, né, da produção, geralmente esses animais eles são selecionados pelo desempenho que eles apresentam na produção, como, por exemplo, a seleção de animais por convergência alimentar, né? Animais que são mais precoces, animais que vão atingir o peso de abate mais cedo, né? Tem a taxa de crescimento maior. E como é que teve início, né? Esse melhoramento genético animal. O melhoramento genético ele teve início lá na domesticação, no período neolítico, né, 14 mil anos antes de Cristo, que vem coincidir aí no tempo em que o ser humano se tornou sedentário, começou a se fixar nos lugares. Então, eles tiveram a necessidade de criar, né, o seu alimento. Então, aí nessa época teve o desenvolvimento da agricultura, teve o desenvolvimento de ferramentas que vão auxiliar nessa produção de alimentos, né? E teve início também a domesticação de animais. Segundo Tellet e Fontaine, em 2014, eles fizeram essa definição. O animal ele vai ser considerado como domesticado somente quando todo o seu ciclo de vida ele for realizado em cativeiro. Então, essa domesticação ela começou primeiro com essas espécies terrestres, né? Espécies pecuárias, como os bovinos, os suínos, as aves, as ovelhas, entre outros animais. E o objetivo dessa domesticação foi justamente aumentar a produção de carne, a produção de leite, a produção de pele, a produção de fibras para ter à disposição para o homem. Já os peixes, eles foram domesticados um pouquinho mais tarde, né? Aí por volta de 10 mil anos antes de Cristo. E esse processo de domesticação, ele vai promover mudanças, consequentemente, no comportamento animal, né? O animal, ele não vai mais precisar ter certos comportamentos que ele tinha na natureza, num ambiente controlado, num ambiente de cativeiro. E essas características, esse comportamento animal, ele vai promover mudanças em características do animal, né? Então, várias características elas vão ser substituídas e essas modificações elas vão favorecer a modificação no genótipo do animal, no caso da genética, né? Que consequentemente vai impactar no fenótipo do animal, nas mudanças que a gente consegue observar, né? E aqui vai dizer o que, né? Que o processo de seleção é o que mais vai impactar sobre a domesticação animal. Por que, né, isso? Porque essa etapa da seleção vai impactar na domesticação do animal. O processo de seleção simplesmente vai permitir a escolha dos animais, né? A escolha dos indivíduos que eles vão deixar um maior número de descendentes na população. Então, as características que são selecionadas nos animais, consequentemente, elas vão ser perpetuadas, elas vão ser passadas para sua progenie, para os seus filhos, né? E essa seleção ela pode ser tanto natural quanto artificial. A seleção natural é mais conhecida como a teoria do Charles Darwin, que diz aí que os animais eles vão ser selecionados por condições que vão ser impostas pela natureza. Então, os animais que eles mais se adequam ao habitat, os que são mais adaptados, né? Eles irão, consequentemente, gerar um número maior de descendentes.
já que eles conseguem sobreviver melhor ao ambiente em relação àqueles animais que não são tão adaptados. E aqui nós temos o exemplo das girafas, né? Girafas que tinham um pescoço mais curto, elas tinham mais dificuldade para se alimentar. E as girafas que tinham um pescoço mais longo, já que tinham mais facilidade para se alimentar, elas sobreviviam melhor no ambiente, então, consequentemente, elas conseguiam se reproduzir. E essas características eram passadas para os seus filhos. E a seleção natural, ela tem a característica de ser lenta, né? É uma seleção lenta. A gente vê as mudanças ao longo de muitos anos, porque justamente essas mudanças ambientais, elas duram anos para serem modificadas. E também tem a seleção artificial, que no caso aqui vai ser condições que vão ser impostas pelo homem. Então essa seleção ela vai estar relacionada a características que são desejáveis para o homem, né? Para a produção. O que, que ele quer produzir? Animais, no caso de peixes artesanais, então no caso a cor dos peixes, né, que chama mais atenção, ela vai influenciar muito, ou peixes que são destinados à alimentação mesmo, né? Então, são características geralmente de taxa de crescimento, conversão alimentar, precocidade sexual. Então, essas características elas vão ser transmitidas para sua progenie de forma intencional quando existir um programa de seleção que vai definir as características que vão ser desejáveis para a produção, isso de acordo com a espécie de produção, de acordo com o plantel, de acordo com o sistema de produção que vai ser trabalhado. E aqui já se aprofundando mais, né, nos programas de melhoramento genético animal para peixes, uma etapa que é de extrema importância na seleção desses animais vem ser a avaliação genética desses animais. Então, sem a avaliação genética, só apenas, na verdade, com a avaliação genética vai ser possível direcionar os cruzamentos que vão ser realizados na produção. Então, isso vai impactar na produção de alevinos, né, que vão ter melhor qualidade. Então, é muito importante conhecer a variabilidade genética da sua produção. Um plantel, aqui diz, né, um plantel com variabilidade genética baixa, a probabilidade de parentesco dos animais é muito grande. Então, a ausência desse controle reprodutivo com desconhecimento, né, da origem desses animais, desses peixes, ela pode levar à endogamia, que vem ser o que, né? O acasalamento entre os indivíduos aparentados, entre os animais que têm um ancestral em comum, parentes em comum. E isso vai aumentar o risco de depressão endogâmica, que o que vem ser a depressão endogâmica, né? Essa atividade de reprodução de acasalamentos entre animais aparentados, ela vai aumentar o nascimento, a probabilidade do nascimento de animais defeituosos. Então, aí vai ser produção de animais com má formação, animais doentes, né? Animais geralmente inférteis, e isso vai diminuir, consequentemente, o sucesso reprodutivo da espécie, porque também vai impactar no crescimento dos animais muito. E existem várias empresas que elas vão oferecer protocolos para essa identificação, né? Então, como é que é feito essa identificação, essa avaliação genética dos animais? Geralmente, os protocolos de identificação de reprodutores é feito com coletas de amostra para análise genética de peixes. Qualquer tecido ele pode ser coletado
para fazer essa análise, mas geralmente aí é coletado um pedaço da cauda para evitar tanto o ferimento e o estresse nos animais. Então, esse material genético ele é coletado e acontece a marcação de peixes com tags, que são dispositivos de rastreamento, são chips, seguido aí da coleta desse material genético. Então, essa etapa ela é muito importante, ela é primordial para o início de um programa de melhoramento genético na produção, no plantel. Então aí a gente vai adentrar, né, sobre já no programas de melhoramento genético que são realizados na piscicultura. Então, os programas de melhoramento genético na piscicultura eles tiveram início aí na década de 70, mas mesmo assim poucos produtores eles vêm utilizar, vêm implantar essa técnica no rebanho em escala mundial, aí se concentra em 10% da produção. E o objetivo do programa de melhoramento genético vem ser otimizar, né? Vem ser aumentar a produção de forma eficiente e sustentável. Mas essa meta ela é alcançada a um longo prazo. E várias características que os peixes possuem, eles tornam esse animal um modelo ideal para ser aplicado a esses programas de melhoramento genético, como a fecundação externa, como a alta fecundidade, né, que isso consequentemente vai impactar na produção de um grande número de descendentes. Então isso vai permitir aí a seleção desses animais de forma intensa. E também tem a possibilidade da formação de animais híbridos, que vão ser o cruzamento de peixes de espécies diferentes, que tem o objetivo de reunir as melhores características do pai ou da mãe, do pai e da mãe em um só indivíduo. Apesar de ter várias restrições ambientais, né, na produção desses híbridos, essa produção, essa atividade, ela vem ser muito utilizada aqui no Brasil. Então, o objetivo do melhoramento no sistema de produção ele vai variar de acordo com a espécie dos peixes produzidos, de acordo com a população, de acordo com o sistema de produção, porque as características econômicas elas vão se diferir, né, entre as espécies de peixes, entre as regiões geográficas, relacionado aí principalmente com a adaptabilidade do peixe ao ambiente que está sendo produzido, relacionado também com a aceitação desse peixe no mercado consumidor, né? Mas no geral, na piscicultura, algumas características elas vão ser destacadas, elas vão ser importantes, independente da variação ambiental, independente da espécie que está sendo produzida, como por exemplo a taxa de crescimento, a qualidade da carcaça, o rendimento do filé, né? Se o peixe possui muitas espinhas, a eficiência alimentar do peixe, a convergência alimentar, a rusticidade, a precocidade sexual e também a resistência a doenças dos peixes. Então, aqui sobre a seleção desses animais que vão constituir o plantel base de reprodutores. A escolha desses animais, elas podem ser de animais selvagens, podem ser de animais domesticados ou podem ser em combinação dos dois, né? Mas como eu disse anteriormente, antecedendo essa fase de seleção, é muito importante a avaliação genética desses animais para poder ter essa escolha e evitar que esses animais se cruzem entre famílias, né? Evitando assim a endogamia. E a captura, a seleção de animais selvagens, ela vai ser um pouco mais
ter um pouco mais de desvantagens, né? Tem dificuldade na apreensão desses animais, geralmente os locais de apreensão são de difícil acesso, às vezes se torna muito caro fazer essa atividade, e também as leis ambientais elas vêm atrapalhar um pouco, né? Impactar um pouco, na verdade, sobre essa captura desses animais. Também tem a dificuldade que esses animais eles podem apresentar no ambiente de cativeiro. Ainda tem a possibilidade de capturar animais velhos, né, que eles não atingiram o seu peso adequado, o seu crescimento adequado, isso por vários motivos, né, por restrição alimentar, por doenças, ou até mesmo por herança genética, que faz ainda mais importante a avaliação genética, porque essa característica, né, de taxa de crescimento, que pode ser transmitida, repassada para os descendentes, ela vai impactar muito na produção, né? São muitos descendentes que vão ser aí incluídos no seu plantel. Então, a população selvagem, as populações selvagens e domésticas, elas vão contribuir para a população base, mas é muito mais seguro a escolha de animais já domesticados, né? Porque eles vão vir com informações mais concretas, informações que vão ser mais importantes sobre o desempenho que esses animais vão gerar na produção. Então, a população selvagem ela vai possuir pouca ou quase nenhuma informação genética. Então, animais já domesticados, animais com procedência de qualidade, é muito mais seguro escolher para serem reprodutores no seu plantel. E aí vamos adentrar nos critérios para o sucesso do programa de melhoramento genético dos peixes. Então vamos falar aqui um pouco sobre. Então aqui a gente vai pontuar 6 critérios que são importantes, né, para o sucesso da implantação do programa de melhoramento genético animal no plantel. E aqui a gente vai começar com atenção para o sistema de produção. Então, para que esses animais que vão ser obtidos de núcleos de melhoramento genético, eles possam expressar na produção os seus ganhos genéticos, é muito importante que o programa de melhoramento genético ele seja executado num ambiente mais similar possível ao sistema de produção no qual esses peixes vão ser produzidos, né? Então, algumas características elas devem ser analisadas no sistema de produção, como a natureza do sistema, o regime alimentar que vai ser oferecido para esses animais, o desafio ambiental que está relacionado a doenças, a qualidade da água, né? Como o animal vai reagir às variações de temperatura, de salinidade, o sexo dos animais, a idade, o tamanho dos indivíduos e também o ambiente social, como esses animais vão reagir a isso, né? E após a avaliação do sistema de produção, a gente vai aí escolher as espécies que vão ser produzidas, né? As variedades, qual vai ser o sistema de cruzamento. Então, para definir essas espécies que vão ser produzidas, é muito importante, é necessário definir se essa espécie ela vai apresentar uma habilidade natural de crescimento, né? Então é muito importante também aí ver se existem informações sobre o seu processo reprodutivo, né? Se esses animais, se essas espécies, se essa espécie ela consegue se reproduzir em cativeiro. Isso é um grande entrave na produção de peixes no Brasil, porque apesar da gente ter uma rica variedade de espécies, as informações sobre esse processo reprodutivo, elas são muito escassas, né? E muitas das vezes esses animais eles não conseguem se reproduzir em cativeiro. E também é importante observar como é que vai estar a distribuição da variabilidade genética desses animais, dessa espécie na natureza, né? Será que essa variabilidade genética ela vai ser suficiente para a formação desse plantel de produção, né? E aí, após a escolha da espécie, a gente vai aí observar
vai formular o objetivo da seleção desses animais. Então, o objetivo de seleção ela vai ter uma enorme importância, porque ela vai determinar quais vão ser as características que elas vão ser implantadas na produção através do programa de melhoramento genético, né? Então, principalmente, ela tem que estar de acordo com a demanda do mercado consumidor, né? Quais são as características que são desejáveis, né, para o mercado consumidor. Quais são as características que vão impactar nessa cadeia produtiva. Então, o objetivo de seleção ela vem incluir características basicamente comuns entre essas espécies, que é a taxa de crescimento, né, a taxa de sobrevivência desses peixes, a idade de maturação sexual, né, a precocidade sexual, a resistência a doenças desses animais, a tolerância a mudanças do ambiente, né, como a mudança de temperatura da água, da salinidade e qualidade da carne também, a conversão alimentar. E dentre essas características, a taxa de crescimento ela vem ser a mais importante, a mais comum, né? Porque ela vai principalmente, ela é principalmente observada, né? Ela é mais facilmente observada, os seus resultados eles são facilmente percebidos e a mensuração também dessas características elas são feitas de forma simples e ela vai possuir uma grande importância nesse sistema de produção, porque o rápido crescimento desses peixes ela vai permitir que essa produção ela tenha um período menor, né? E isso vai ter um impacto econômico muito grande, porque animais que são abatidos mais cedo chegam ao peso no abate mais cedo, eles vão deixar de consumir uma grande quantidade de ração, visto que a ração ela é um dos gastos mais pesados na produção animal. Então, depois que a gente formula os objetivos de seleção desses animais, né, a gente vai definir quais os critérios que vão ser utilizados para essa seleção dos animais. Então, o critério de seleção tem que ser um método de mensuração simples. Ela vai ser um método de mensuração das características, né, que são impostas ali na formulação dos objetivos e a partir daí vai ser feita as escolhas desses animais. Então, o objetivo da seleção, a formulação dos objetivos da seleção, ela vai definir aí aonde eu quero ir, aonde eu quero chegar com o programa de melhoramento genético animal. Já a definição dos critérios de seleção, ela vai definir como é que eu vou chegar, né, nesses resultados. Então, as características que compõem o critério de seleção, elas devem ter uma mensuração simples e apresentarem respostas de seleção, tem que estar relacionadas com o objetivo, né, de seleção, para expressarem o mérito genético desses animais, o ganho genético e posteriormente impactar e dar um retorno econômico dessa seleção. E um exemplo desse critério de seleção com o objetivo de acelerar a produção, a seleção desses animais, é elevar o peso do abate, né? Para isso, então, é necessário selecionar os indivíduos que, a partir de pesos aferidos em idades anteriores àquelas a alcançar o peso de comercialização, vai determinar mais cedo quais são os animais que vão ser selecionados e utilizados no sistema de cruzamento, né, no sistema reprodutivo desses animais. E a partir daí, quando a gente define os critérios dessa seleção, tem aí a seleção dos animais e definição do sistema de acasalamento que vai ser utilizado na produção. Então, aí, o que isso quer dizer, né? O que é a seleção dos animais e a definição do sistema de acasalamento? Isso vai aí estar referido, vai estar atrelado à escolha dos indivíduos que vão ter preferência nos acasalamentos. O ideal na produção seria utilizar apenas os melhores indivíduos, né? Mas na prática, infelizmente, deve ser levado em consideração a intensidade de seleção e o tamanho efetivo dessa população. Então, aí é necessário
um número relativamente grande de animais que participem dessa produção, dessa reprodução, desse acasalamento, né? Então, o acasalamento de animais que serão selecionados, ele deve ser conduzido de uma forma que haja um aumento no desempenho médio da nova população que vai ser introduzida na produção. E tem que ter também a manutenção da variabilidade genética, né, para evitar a depressão endogâmica, como eu falei anteriormente. E isso daí vai garantir que os ganhos genéticos eles perpetuem durante várias gerações na produção, e também vai ter o controle de consanguinidade, né, de depressão endogâmica, de cruzamentos de animais aparentados. E a partir daí, né, da seleção desses animais, então a gente vai delinear o sistema de produção para que haja a multiplicação dessa população melhorada na produção. Então aí o delineamento desse sistema de multiplicação vem ser o que, né? O sistema de multiplicação do material genético selecionado, ele tem que possibilitar a transferência dessas características otimizadas de forma rápida e efetiva, que é obtida pela elite desses animais, né, selecionados, para essa produção, para esse ciclo reprodutivo. Então, aqui a gente tem um fluxograma que vai representar, que está ilustrando como é que ocorre essa multiplicação, essa multiplicação de características na população, né, na produção. Então aí tem um núcleo de melhoramento, o núcleo de seleção, e depois aí vem, a partir desse núcleo de seleção, a gente vai selecionar os reprodutores, né, e com o cruzamento, com o acasalamento desses reprodutores, a gente vai aí formar a população que vai ser disponibilizada comercialmente, né? Que vai ser disponibilizada para o mercado consumidor. Então, aí a gente observa que o melhoramento genético que é obtido pela elite, né, dos animais superiores, que são criados em um centro de melhoramento genético, ele é multiplicado e disseminado no sistema de produção. E esse processo ele tem que ocorrer de maneira muito rápida, mais rápida e eficiente em espécies que têm um elevado potencial reprodutivo. Então aqui a gente vai falar sobre alguns programas. Vou falar sobre 2 programas de melhoramento genético em peixes que são produzidos no Brasil. Vou falar aqui sobre o programa, começar com o programa de melhoramento de tilápias do Nilo. E como é que se deu início, né, esse programa de melhoramento genético das tilápias. Então, o principal programa de melhoramento genético com tilápias do Nilo, ele teve início aí em 88, né, em abril de 88, e ele foi executado nas Filipinas pelo World Fish Center, que foi um projeto que foi nomeado com o nome de Genetic Improvement of Farmed Tilapias, que significa um programa de melhoramento genético de tilápias cultivadas, e tem aí a sigla GIFT. Então esse programa ele desenvolveu 4 linhagens de tilápias que foram coletadas entre 88 e 89, e elas têm procedência do Egito, de Gana, Quênia, Senegal, e 4 linhagens domésticas asiáticas que foram introduzidas nas Filipinas no ano de 79 e 84, entre 79 e 84. E aí a seleção para as características desses animais, né, foram a taxa de crescimento como foco inicial desde o início do programa de melhoramento genético, porque, né, o desempenho de crescimento da tilápia do Nilo nas pisciculturas, nessa época ela era considerada ruim.
E aqui, ó, a resposta no aumento da taxa de crescimento após as primeiras 5 gerações representou aí 12 a 17% da geração, por geração. E aí no Brasil, o primeiro programa de melhoramento genético com a tilápia do Nilo, ela começou com a importação dessas linhagens gift, né, que foram aí produzidas nas Filipinas em março de 2005, que foi um convênio entre a Universidade Estadual de Maringá, no estado do Paraná, e o World Fish Center, que produziu nessa linhagem. Então aí, em 2005, o Brasil recebeu 600 alevinos que vieram da Malásia. Então, com essa importação, o Brasil ele se tornou o primeiro país na América Latina a adquirir esses animais que foram provenientes de um programa de melhoramento genético animal. E depois de 4 anos de acasalamento, né, aí já demonstravam importantes resultados nas características desses animais. Então aí representou aí um aumento no ganho de peso diário e também no peso vivo desses animais. E agora falando sobre os programas de melhoramento genético aplicados nos peixes nativos do Brasil. Então aqui eu vou falar sobre o programa de melhoramento genético com tambaqui, que é a espécie nativa mais produzida no país. Os peixes nativos do Brasil, a produção desses peixes ela vem se intensificando consideravelmente no cenário da piscicultura do Brasil, né, da piscicultura nacional. E apesar do nosso país ele ter uma fauna piscícola riquíssima, uma grande quantidade, uma grande variedade de espécies de peixes, muitos peixes apresentando capacidade para produção, né, de proteína animal e de ótima qualidade e boa aceitação no mercado, como o tambaqui e o caixara, por exemplo, né, um número reduzido de espécies nativas elas vêm sendo exploradas comercialmente. Mas o tambaqui, por outro lado, que é essa espécie nativa, ela vem ocupar a segunda opção no ranking, segunda posição no ranking nacional de produção, né? E segundo o IBGE, a produção média em relação ao total produzido de peixes nativos, ela chega a 18%. Esses são dados de 2020. Então, aí nos peixes nativos produzidos, o tambaqui ele apresenta mais da metade da produção. E ele também é utilizado, essa espécie ela é muito utilizada em produção de híbridos, principalmente com o pacu e a pirapitinga. E essa produção de híbridos ela vem ocupar a terceira posição na produção de peixes. Então o tambaqui ele é originário aqui da bacia amazônica, né? Ele é considerado o segundo peixe, segundo maior peixe escamado. Ele perde apenas para o pirarucu. E na região norte ele é economicamente importante, né? Devido ao seu tamanho, ele tem uma carne de boa qualidade, um sabor agradável, uma boa aceitação no mercado consumidor, e essas características elas vêm tornar sua produção e seu consumo altamente popular. Então aqui, né, o projeto Bases Tecnológicas para Desenvolvimento Sustentável na Aquicultura no Brasil, que é o Aqua Brasil, né, ele vem sendo executado, ele foi executado de 2007 a 2011. E aí o objetivo desse programa foi promover o aumento tecnológico da aquicultura brasileira. E isso aí seria capaz de diminuir a deficiência, né, na produção animal desses peixes. Então, o projeto ele foi delineado em formato de rede, e aí ele reuniu 16 unidades da Embrapa, 26 universidades e instituições de pesquisa e 8 empresas privadas,
3 empresas estaduais e dezenas de pessoas, né, de pesquisadores, de professores, de alunos e colaboradores envolvidos. Então, esse projeto aí, ele organizou 2 programas de melhoramento genético em espécies nativas daqui do Brasil, uma para tambaqui e uma outra para caixara, que é uma espécie de surubim, é um peixe liso, né? E foi executado nas regiões norte e centro-oeste do país. E aí a seleção desses animais, ela ocorreu em função aos valores de taxa de crescimento, que são valores aditivos, né? Medidas a partir do ganho médio diário desses peixes na despesca. Então, o uso de melhoramento genético na piscicultura ela tem sido menor em relação aos animais terrestres, mas tem uma ampla capacidade de expansão, né? Devido à crescente demanda mundial por alimentos e também com a ampliação da criação desses peixes no Brasil devido ao território que a gente tem, né? A facilidade, a disponibilidade do ambiente propício para a criação desses animais. Então aqui a gente vai falar sobre a técnica de hibridização também, né, que é muito utilizada na piscicultura no Brasil. E então o termo híbrido ou hibridização, né, que também pode ser chamado, ele consiste no cruzamento entre os indivíduos de grupos geneticamente distintos. Então, os híbridos, né, a hibridização, ela vai ela vai ter essas 3 classificações aí, né? Intraespecífico, interespecífico e intergenéticos, né? Interespecífico vem ser o cruzamento de animais dentro de uma mesma espécie, mas com variabilidades diferentes. Interespecífico vem ser cruzamentos entre indivíduos de espécies diferentes, mas do mesmo gênero. E intergenéticos são cruzamentos entre espécies de gêneros diferentes. Então, utilizado aqui, principalmente no Brasil, são os híbridos interespecíficos, e essa estratégia de cultivo, ela tem um objetivo, né, muito utilizada por aquicultores, de produzir animais com características que vão ser desejáveis para o aumento, claro, do desempenho da produção. Então, acontece aí o vigor híbrido ou heterose, né? O que vem ser o vigor híbrido ou heterose? Esse é o fenômeno no qual os indivíduos híbridos eles vão expressar um melhor desempenho em comparação aos seus pais, né? Em comparação às espécies parentais. Então, a hibridização natural ela vem acontecer com uma maior frequência em peixes em relação aos outros grupos de vertebrados, porque os peixes eles vão possuir a fertilização externa, né? Então, a competição pelo território da desova ocorre um desequilíbrio em relação entre machos e fêmeas em suas espécies parentais, ocorre a abundância, né, de espécies e sobrevivência em alguns lugares com recursos limitados. E essa hibridização interespecífica ela vem ocorrer em média em 10% das espécies e vem originar frequentemente híbridos que não têm habilidade reprodutiva. Eles não vão conseguir, né, esses animais que são resultados da hibridização, muitos deles não vão conseguir, não vão ter sucesso reprodutivo. Então aqui vamos falar sobre o início, né, da prática de híbridos interespecíficos dos peixes nativos. Então essa prática aí teve início na década de 80, foi realizada pelo Centro de Pesquisa de Peixes Continentais em Pirassununga, em parceria com o Centro de Aquicultura da Universidade Estadual Paulista, em Jaboticabal. E a partir daí, iniciou então a criação, né, do tambacu, desse híbrido chamado tambacu.
que é um híbrido interespecífico, ele é produzido em escala comercial e ele agrega as características da fêmea do tambaqui e do macho do pacu. E também tem a formação do paqui, né, que é obtido pelo macho do tambaqui e pela fêmea do pacu. E a partir de 1982, o Departamento de Obras contra a Seca, no Ceará, ele começou a produzir a produção desse híbrido tambatinga, que ele é o resultado da fecundação de ovócitos do tambaqui, né, a fêmea do tambaqui e o macho do pirapitinga e vice-versa. Então a produção desses híbridos no Brasil ela começou aí, né, pela utilização desses dois animais, do tambaqui, dessas duas espécies. Tambaqui pacu, que formava o tambacu, e o tambaqui apirapitinga, que forma o tambatinga. Tá aí exemplificando, né, os peixes que são mais utilizados: pacu, pirapitinga e tambaqui. E aí mais um esquema aí representando a formação do tambacu. Os híbridos formados a partir da espécie do tambaqui e do pacu são tambacu, né, que é o híbrido mais produzido no Brasil. Aqui um esquema também de produção do híbrido do tambatinga, né? O híbrido do tambatinga ele é formado pelo tambaqui e pela pirapitinga. Também é considerado importante na produção, ele vem cada vez mais conquistando o mercado consumidor e representa uma produção maior na região norte e na região centro-oeste do país. Esses peixes eles são denominados peixes redondos por causa do seu formato corporal, né? E algumas características que eles têm em comum são os hábitos alimentares. Eles são onívoros com comportamento frugívoro, eles possuem uma alta rusticidade, apresentam boas taxas de crescimento e conversão alimentar, e a criação desses três híbridos, dessas três espécies, ela vem sendo muito utilizada pelos produtores de peixes no país, com a tentativa de aumentar a produção, né? Vem juntar essas características favoráveis que vão ter consequentemente um aumento na produção. E aqui a gente vai pontuar quais são os impactos dessa prática de hibridização se ela for feita de forma desorganizada, né? Se não houver esse controle reprodutivo desses animais. Então aí pode ocorrer a diminuição do sucesso reprodutivo, a perda das características morfológicas, contaminação do estoque puro dos reprodutores, né? Redução do vigor híbrido, possibilidade da extinção local da população nativa decorrente do escape acidental dos híbridos para a natureza. Essa prática de hibridização ela pode produzir animais de dois tipos, né? Que são animais estéreis, que eles não vão ter capacidade de reprodução, e animais que vão perfeitamente conseguir se reproduzir, que vão possuir suas gônadas sexuais aí com boa qualidade. Então, quando os animais eles são estéreis, esse risco, né? Todos esses riscos, principalmente causados pelo escape desses animais acidentalmente na produção, ele acaba assim meio que diminuído, né? Porque ele não vai conseguir, é um animal que não vai conseguir se reproduzir, então ele não vai conseguir introduzir ou meio que bagunçar a genética desses reprodutores. O que pode acontecer que ele vai impactar, né, no caso, na competição de alimento, na competição do habitat, né? E mesmo eles não sendo mesmo eles não conseguindo ter uma boa taxa reprodutiva, eles não conseguindo se reproduzir, eles mesmo assim podem competir com os animais
que conseguem se reproduzir. E, por exemplo, se uma fêmea ela vai lá depositar os seus óvulos e o macho híbrido que não possui a capacidade reprodutiva, mesmo assim ele pode ir lá tentar depositar o seu sêmen. Então vai ser um gasto de energia, né? Desnecessário, já que a fêmea ela não vai conseguir, os óvulos eles não vão conseguir ser fecundados. Então, isso vai ter resultado com as gerações posteriores que vão ter o seu tamanho reduzido. Já no caso do híbrido fértil, ele vai causar um grande impacto na redução da população pura, se houver o escape desses híbridos para esse plantel de reprodutores puros. Então aí vai incorporar os genes, né, de uma espécie em outra. Essa população ela não vai mais ser pura, né? Isso daí vai ocorrer o quê? Pode reduzir as características do desempenho e da aptidão reprodutiva dessas espécies. Isso pode levar também à redução endogâmica, né? Que consequentemente vai impactar na redução do tamanho desses animais. Então aí é importante ter o monitoramento desses híbridos, tanto na natureza quanto na piscicultura. E tem que ter muito cuidado, porque a realização desse monitoramento geralmente não é fácil, né? De ser realizada, já que as diferenças morfológicas desses animais, de espécies parentais, desses híbridos, elas são muito sutis, elas são muito discretas. Mas apesar disso, o uso da morfologia para a identificação, né, desses animais híbridos ainda é o principal método que é utilizado pelos piscicultores, né, que vem utilizando para diferenciação entre esses peixes híbridos e os peixes puros. E aqui vou apresentar as considerações finais, né? O melhoramento genético de peixes no Brasil ele se encontra em fase inicial ainda, né? Não são muitos os produtores que utilizam. Então, as pesquisas com as espécies nativas como o tambaqui, agora que elas estão começando a ser implantadas com parcerias entre empresas públicas e privadas. Então, ainda há muito o que se fazer, né? Ainda aí há um caminho longo para que o setor da piscicultura brasileira ela cresça através da incorporação desses indivíduos que são geneticamente melhorados. Então, os resultados do melhoramento genético em peixes podem ser observados em um menor espaço de tempo, já que o intervalo entre as gerações ela vai tender a ser menor, né, ser mais curto em comparação aos animais terrestres, como os ovinos, os suínos e os bovinos, mas a aplicação, né, desse melhoramento ela não pode ser igual para todas as espécies de peixes, né? Então, isso aí demanda tempo para que os estudos obtenham resultados satisfatórios, já que cada espécie de peixe ela vai ter uma demanda diferente, né? Vai ter uma exigência diferente, tanto alimentar, tanto quanto o ambiente. E os objetivos dessa utilização desses peixes melhorados geralmente é a taxa de crescimento, que vai possibilitar, né, a maiores pesos de carcaça, a redução no tempo do cultivo, que vai impactar aí, economicamente na redução de consumo de ração, a maior sobrevivência por unidade diária. Então, a obtenção, né, e a utilização desses animais melhorados, ela só é possível a partir do desenvolvimento desses programas de melhoramento genético em condições específicas na produção, né? Que se adequam à produção. Ou seja, isso aí deve conhecer todos os fatores que vão compor um programa de melhoramento, desde a escolha da espécie, desde a observação do sistema de produção, né, do acasalamento que será utilizado, passando aí pela escolha dos objetivos da produção, a definição dos critérios que vão ser produzidos, né, que vão ser selecionados esses animais. Isso
chegando até a avaliação genética, né? Que principalmente vai ser feita dessa forma a disseminação desses estoques melhorados. E os piscicultores no Brasil eles tendem a utilizar mais o método de hibridização, principalmente interespecífica. E isso tem como resultado a obtenção de animais com características com desempenho desejado, né? Então, esse método aí vai consistir no cruzamento entre esses indivíduos de espécies diferentes com o objetivo de unir as boas características parentais em um só animal, as características de ambas as espécies. Mas a utilização, né, dessa prática, ela possui vantagens e desvantagens. Então, a vantagem é produzir indivíduos com boas características de desempenho, mas se não houver um controle, né, reprodutivo, pode ter a diminuição do sucesso reprodutivo, pode ter perda de características que são desejáveis, né, na produção, pode ter contaminação de estoque, tanto na própria produção quanto na natureza, redução do vigor híbrido e redução também nas características de interesse que pode possibilitar a extinção da população nativa. Então aí existe uma necessidade de uma melhor organização na cadeia produtiva dos peixes, bem como o desenvolvimento de melhoramento genético de espécies nativas para garantir o atendimento dos consumidores. Então, os objetivos na utilização de espécies melhoradas são basicamente para todas as espécies, né, o ganho de peso, o crescimento, taxa de crescimento, e aí essas características elas vão possibilitar maiores pesos de carcaça e, consequentemente, a redução no peso no tempo do cultivo, né, desses animais, e também a maior sobrevivência por unidade área. E aqui falando de novo sobre o método de hibridização, né, que é muito utilizado pelos piscicultores no Brasil. Mas, mesmo assim, existe a necessidade de uma organização melhor nessa cadeia produtiva, né, dos peixes, bem como o desenvolvimento do melhoramento genético das espécies nativas, um maior estudo sobre o sistema reprodutivo desses animais, como esses animais podem se reproduzir em cativeiro, para garantir o atendimento aos consumidores, né? Para atender a demanda mundial por proteína animal. E aqui eu vou encerrar minha apresentação. Se vocês tiverem alguma dúvida, aqui eu apresento as referências, né, do trabalho. E aqui o meu contato, se vocês quiserem me enviar alguma dúvida, alguma pergunta ou contribuir aqui com o trabalho, vai ser aceito, tá, gente? Eu vou responder todos. Obrigada e um bom simpósio para todos vocês.